Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Omnizone. Temos um convidado super especial, mas antes de eu apresentar ele, eu queria pedir para vocês curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E qualquer dúvida que você tenha referente à nossa plataforma, você pode estar acessando o QR Code que está disponibilizado aí na tela. É isso, hoje a gente vai falar com o Lucas, que é o nosso gerente de projetos. E especialista na criação de fluxos. Fluxos de chatbot. Isso mesmo. Eu sou o Lucas, tenho 35 anos, sou natural da Bahia, de Salvador. Moro atualmente em São Paulo e trabalho com essa parte de gestão de projetos focado na inteligência artificial para atendimento, né? Para chatbot mesmo. Então o papo hoje vai ser um pouco mais profundo, eu imagino. Olha, eu espero que vá para esse caminho aí. Só não me puxa, porque senão eu vou longe. Vamos junto. Deixa eu te perguntar de cara, o que faz um gerente de projetos na OmniSmart? Tá. Essa é uma boa pergunta, porque ser gerente de projetos te abre assim, um caminho muito longo de diversas ramificações para onde você pode ir, o que você pode fazer. E a Omni tem uma forma de tratar isso muito legal, pelo menos para mim, porque eu trabalho com tecnologia todos os dias, mas eu não faço um trabalho repetitivo, porque eu trabalho em projetos em cima de clientes. Então, basicamente, o que eu faço? Quando um cliente ele chega até a gente querendo fazer um tipo de integração com algum outro sistema que ele possua, seja um CRM, um ERP, um Service Desk, Helpdesk, eu entro junto com a equipe de vendas ali do comercial para entender o que o cliente quer, ver se é possível fazer aquele tipo de interação através da documentação que o sistema dele possua. Uma vez isso sendo viável, a gente fecha esse projeto e eu tenho um segundo bate-papo com esse cliente para a gente criar o fluxograma de atendimento daquela inteligência que ele quer ali. Mas esse fluxo que você diz é o popular conhecido como chatbot, certo? O que são esses fluxos, pelo amor de Deus? Explica pro pessoal. Tá, vamos lá. Antes de falar de chatbot, é interessante a gente entender um pouco o conceito da inteligência artificial, porque quase ninguém considera o chatbot uma inteligência artificial. Existem, né, várias formas de você pensar em inteligência artificial. Existem alguns conceitos, né, mapeados aí pelo globo todo, mas aqui especificamente eu vou tratar da inteligência artificial limitada, que se ramifica em mais duas outras formas, né, que você tem a máquina reativa e você tem a máquina limitada. A máquina reativa, ela basicamente pense numa inteligência artificial que joga xadrez. E você vai ali configurar ela para que determinada ação ela faça uma outra reação. Então você vai ensinar ela a jogar o xadrez com base em alguma informação pré-configurada anteriormente. Quase um script, né? Quase um script. Exatamente. É assim que eu perco bastante no xadrez online. Porque ele ali, você ensina para ele a mesma coisa que educar uma criança. Você ensina, ó, se essa configuração do tabuleiro estiver assim, essa é a ação que você vai tomar contra esse posicionamento ali. Esse tipo de inteligência artificial me parece um pouco mais complexo de você elaborar, porque você tem que colocar todas as possibilidades possíveis para ela entender, né? Sim, ela é mais complicada. Essa, no caso, seria, se eu estou viajando em termos, seria não procedural, né? Então, com relação à máquina reativa, ela funciona dessa forma. Então, realmente ela é mais complicada de você imaginar todos os cenários, né? Porque você tem aí infinitas possibilidades. Dependendo da situação, é infinito mesmo, né? Você tem infinitas possibilidades. Entretanto, ela é a mais fácil, porque qualquer pessoa consegue fazer isso. Você, de primeira, não vai conseguir configurar um cenário inteiro, mas você pode ir amadurecendo isso com o tempo. E é o que a gente faz com a Alexa, por exemplo, em casa. Né? Você seta ali as rotinas que você quer que ela faça, ela integra com outras coisas, mas você ali configura. Alexa, quando eu falar bom dia, eu quero que você me fale as notícias do dia anterior, veja o clima do dia para mim, como está o trânsito até o meu trabalho. De fato é uma lógica parecida com o que a gente aplica, né? Exatamente. A única diferença é que a Alexa está um pouco mais evoluída, porque ela já não está mais como máquina reativa, né? Ela já está ali entre a limitada e passando para a segunda fase de inteligência artificial. Por quê? Porque ela tem outras inteligências integradas ali. Ela consegue te entender por voz,
ela consegue acessar a internet e buscar informações. O que ela não faz, como, por exemplo, o algoritmo do Netflix faz. Ela não consegue ainda entender ali todo o seu contexto e tomar decisões próprias em cima disso. Mas você consegue educar ela a fazer isso. E é basicamente o conceito do chatbot. Por isso que eu falo, o chatbot é uma inteligência artificial. Sim. E por que é tão importante ter um bom fluxo no chatbot? Por exemplo, se a pessoa não souber montar, pode ser que ela não consiga atender de forma eficaz. Sim. Isso é muito importante e acontece muito assim. A equipe do David, né, deve pegar bastante suporte falando disso, porque quando o cliente ele chega até você, tem duas coisas muito importantes aqui que a gente precisa levantar. A primeira é que a nossa solução tem um custo muito baixo. A gente entrega bastante tecnologia de ponta, segurança de informação, por um preço acessível a pequenos e médios. Porque, assim, eu não vou te dizer que a tecnologia que a gente tem não exista no planeta. Existe. Mas sempre teve acesso a quem tinha muito dinheiro, a grandes empresas. Sim. Hoje a gente está trazendo isso... É um pouco mais democrático o jeito que a gente entrega. Exatamente. A gente está trazendo isso de uma forma mais popular. E por conta do valor aquisitivo de investimento não ser tão alto, né? E a nossa tecnologia hoje, ela basicamente funciona como uma máquina reativa, mas a gente está caminhando para tornar ela limitada, que é quando ela vai começar a pensar. A gente está fazendo algumas integrações com o ChatGPT, com o Dialogflow, com o Speech Analytics. E essas ferramentas que hoje existem no mercado, elas são também inteligências, mas elas não precisam ser rivais, né? Eu vejo, existe uma grande polêmica, muitas pessoas, assim, principalmente desenvolvedores, questionam muito o ChatGPT, né? Porque falam que ele vem tomar o lugar do desenvolvedor, vai ter haver muito desemprego. Cara, eu não acredito nisso. A maioria dos meus amigos são desenvolvedores. Quando começou a acontecer o boom, foi no começo de 2023, assim, que de fato começou, acho que depois do 4, né, imagino. Sim. Tava todo mundo muito louco usando no trabalho, assim, sim, todos eles, alguns trabalham em empresas gigantes, que por causa da LGPD não pode usar, né? Mas inicialmente ninguém tava ligando muito pra isso, tava todo mundo usando. Agora faz o quê? Uns 8 meses disso? Nenhum deles usa mais. Isso é algo Todos que a gente eles... estava até conversando no episódio anterior, que era sobre como as redes sociais elas estão influenciando no mundo, né? E a gente ainda citou o ChatGPT, né? E assim, eu acho que é muito comum. Algumas profissões vão sumir e outras vão aparecer, né? Agora com o ChatGPT temos a profissão que é o prompter, certo? O prompter, exato. E a maioria dos meus amigos que usava muito no começo do ano já não usam mais, porque existem outras soluções, na real, que fazem muito mais sentido só para o desenvolvedor. É muito melhor usar o Autopilot, que é o do Visual Code, eu acho, que é o da Microsoft, do que usar o GPT. Então, de fato, quem tomou a pauta do assunto foi o GPT, mas existem milhares de outros que fazem algumas coisas melhor do que o próprio GPT. O GPT é muito amplo, né? Mas, por exemplo, no nosso caso, a nossa inteligência é para atendimento. Então é uma outra coisa, mas também é uma inteligência. Sim, sim. E o ChatGPT, eu sempre brinco que, assim, o progresso ele depende do caos. A gente meio que concordo com isso. A gente projeta futuro, a gente projeta melhorias, a gente projeta vacinas, a gente projeta tecnologias de locomoção, sempre em meio a algum tipo de caos. Porque o caos te motiva a fazer isso. Quando surgiu a ideia do ChatGPT, e eu ouvia muito esse discurso, eu falava assim, cara, isso aqui vai separar o trigo do joio. Porque quem é desenvolvedor e pensa fora da caixinha, vai usar isso aqui a favor dele, não contra ele. Exatamente. E acho assim, que quem tem uma boa base teórica de programação tira muito mais do GPT do que quem sabe codar e ponto. Exatamente. E aí, para você ver, a nossa solução, nosso chatbot, ele integrando com o ChatGPT, e a gente vai fazer ele de uma forma híbrida, porque ele vai ter regras também, né? Então, você quando faz essa integração, você cria ali um chat de interação robótica com uma capacidade de aprender o seu negócio ao decorrer do que ele vai acontecendo e também com a capacidade de entender o que o seu cliente precisa, né? Então, cara,
Eu ia entrar um pouco nisso, porque tem cliente que vai precisar de um chatbot, um fluxo de atendimento gigantesco, muito robusto, que vai beirar uma inteligência artificial de fato em outro nível, e tem gente que não vai precisar. Não. Tem empresa grande que não vai precisar, inclusive. Então, como que na hora de elaborando um projeto, você chega nessa conclusão e fala para o cliente, ó, o que você precisa não é nada muito absurdo, não. Você precisa de uma coisa muito simples. Em alguns casos é o total contrário, né? Cara, isso aqui eu vou parafrasear o Jung, que ele diz uma frase dentro de um contexto voltado para os psicólogos, mas que eu carreguei para minha vida, eu acho que vale para qualquer profissão, que ele diz assim: aprenda todas as teorias, domine todas as técnicas, mas sempre que tocar uma alma humana, seja simplesmente outra alma humana. E eu nunca me esqueço disso. Perfeito. Eu nunca me esqueço disso quando eu tô ali com o cliente. E é uma coisa que eu pontuo muito com as meninas de vendas, quando eu tô com elas na reunião, é que assim, o cara veio pedindo uma integração. Legal, integração é legal de fazer. Mas ele precisa dessa integração? Não necessariamente, porque às vezes a nossa solução ela tá tão completa e tão robusta que ela atende o que ele quer, mas ele não sabe disso. Então, primeiro eu entendo qual é a dor dele, qual que é aquele problema e vejo a melhor forma de solucionar aquele problema, seja somente com a nossa solução ou seja com integração. Então, esse é o meu primeiro ponto. Isso passa muito por um contato direto com o cliente, né? Sempre. Entender a dor dele, entender como funciona atualmente. Sempre. E isso é o que eu mais gosto do que eu faço na Omni, de ser dessa área de projetos. Na Omni é interessante porque cada projeto é um projeto. Cada projeto também é um problema, né? Que você está solucionando, né? E eu nunca faço a mesma coisa. Eu sigo o mesmo troubleshooting, né? Que é aquela linha de problemas e soluções e em que ordem eu devo verificar isso primeiro. O suporte faz muito isso. Eu venho do suporte originalmente, né? Então esse conceito eu acabei desenvolvendo lá, que é quando um cliente entra em contato com você, te seta um problema ali específico, você tem uma lista de coisas para testar. Entendi. Então você prioriza o que você vai testar primeiro. Porque talvez o problema dele seja muito mais simples do que ele está pensando. Muito mais simples. Para você ter ideia, eu já lidei com vários problemas trocando estabilizador no computador. Porque o problema era energia. A piadinha de você já tentou reconectar de novo. Ela é uma piadinha, mas ela tem um fundo de verdade. Tem. Que as pessoas ficam bravas. Mas se você pegar a porcentagem de problemas que o suporte resolve fazendo só isso, é grande. É muito grande, né? Então meio que é importante sim, sabe? E, assim, quando se trata de tecnologia, a energia elétrica, ela interfere em muita coisa. E as pessoas não sabem disso. Mas elas interferem em muitas coisas. Tem, assim, problemas mesmo assim de... Dá um exemplo pra gente. Eu trabalhava em suporte em cartório, por exemplo. E tinha um oficial que o computador dele estava desligando depois de um determinado tempo, estava dando problemas na configuração do firewall do cartório, estava bloqueando ele de fazer coisas que não deveria. E a gente fez alguns testes com ele por telefone, e aí eu fui presencialmente, né, para entender. Quando eu cheguei lá, eu troquei o computador dele, a máquina em si, porque ele queria, né, resolver logo. Geralmente o pessoal de cartório, eles são bem urgentes nas demandas. Sim. E aí a gente trocou o computador dele e o problema continuou. Aí eu falei, bom, então o problema não é o computador. O problema vai estar ou no estabilizador ou na própria energia. Então a gente fez um teste em outro ponto de energia e esse problema não aconteceu mais. Então você vê que ali o computador dele parou de estar reiniciando, parou de estar dando problema direto no firewall, porque eu não sei o que estava deixando de acontecer quando esse computador era reiniciado, mas provavelmente algum serviço parava, e por conta desse serviço parado, ele não conseguia fazer as outras coisas. E aí, se eu for trabalhar em serviços, eu vou encontrar esse erro. Se eu for sempre pelo macro do problema, eu vou chegar em serviços, vou ver que aquele serviço é um problema, e vou trabalhar em cima de uma solução dele, sendo que eu podia ter resolvido só trocando a tomada. E assim, você como especialista, né, na criação de fluxo, você acabou de citar alguns problemas, né? Quais são os principais desafios que você acaba enfrentando na criação de um fluxo de chatbot? Olha, o maior desafio é que a maior parte das pessoas, elas não sabem o que é um fluxograma.
Então, quando a gente pede, né, eu preciso que você me traga um fluxograma para eu entender o caminho do atendimento da sua clínica, do seu hotel, seja lá qual for a solução, a grande maioria eles não sabem. E isso é um diferencial da Omni, porque os projetistas da empresa trabalham em cima da criação desse fluxo junto com o cliente. E isso não tem nenhum custo, né? Por isso que eu digo que a Omni traz soluções em tecnologia com baixo custo no mercado. Porque você tem projetistas que te auxiliam no fluxograma, mas em geral as empresas cobram por isso, né? Sim. Então, E assim, o nosso criador de chatbots dentro da plataforma também não é exatamente muito complexo, né? Ele é mais intuitivo também. ele hoje, ele é intuitivo, mas ele segue uma certa lógica de programação, vamos colocar assim. Ah, sim. Ele segue uma certa lógica porque originalmente, né, ele foi criado ali para ser configurado pelo suporte. A ideia hoje é que ela fique cada vez mais simples para que os nossos clientes consigam fazer essas configurações. Vou trazer aqui um spoiler, provavelmente quando for lançado o episódio não é mais um spoiler, mas a gente está trazendo agora 2 mudanças bem importantes na plataforma. Uma delas é a visão de Kanban dos atendimentos, onde você vai conseguir mover, né, aqueles atendimentos para colunas específicas, para você ter ali Parecido com o Trello, né? parecido Acho com que o o Trello é Trello. bem A comum. gente usa o Kanban no Trello e foi Isso. bem legal quando a gente viu essa tela, o conceito inicial Uhum. do que vai ter na nossa plataforma. Só que aplicado para uma coisa totalmente diferente do que a gente Totalmente faz. diferente. Pode explicar um pouquinho de como que vai funcionar? Olha, ele vai ter o quadro, né, com colunas, onde você consegue arrastar os atendimentos. Existem alguns quadros que eles são fixos, como, por exemplo, o de fluxo de atendimento. Você tá Vai estar falando. aparecendo aí para vocês agora um pouquinho do mockup do Kanban. E além de você conseguir, de você ter esses quadros que eles são obrigatórios, você consegue criar novos. Vou trazer aqui, por exemplo, para um conceito de clínica, por exemplo. Você pode criar ali uma coluna de agendamentos, por exemplo. Então, todos os clientes que estão de fato agendados, você arrasta para ali. Se você precisar ver quem são os clientes agendados, estão todos ali. Uma ferramenta mais para ajudar o coordenador, né? Sim, sim. O nosso conceito, a gente tem a ideia, né, de lançar também um CRM. Então, o nosso conceito é que a nossa plataforma de multicanais, ela também esteja integrada direto com esse CRM. Então, tem algumas funcionalidades que o próprio chat, né, a própria plataforma Omnichannel, ela já traz para você algumas funcionalidades do CRM. A gente tem algumas coisas aí que a gente está trabalhando para melhorar. Um começo do que vai ser um CRM na frente. A gente tem. O que eu acho muito legal também da nossa equipe de desenvolvimento é isso. A plataforma, ela tá viva. Mesmo ela tá não viva sendo... e ela tá evoluindo Exato. uma velocidade Acho que bastante aqui na assustadora. tela tá mostrando um pouquinho da nossa plataforma. Aqui tem alguns canais. Vou trazer outro spoiler. Esse vai ser um spoiler mesmo. A gente também está trabalhando atualmente para trazer como canal o Teams da Microsoft, o Telegram e Legal. também o LinkedIn. Então, a ideia é você ter, de fato, todos esses canais de atendimento em um único lugar, né? A parte de telefonia, como vocês mostraram ali também, que a nossa empresa já possui essa solução. Então, a gente tem uma telefonia integrada. O ideal, o nosso sonho é que todo o atendimento esteja em um único lugar. E a gente está trabalhando para A isso, gente né? tá chegando nesse trabalhando ponto pra já, isso. né? Eu acho. A gente está bem perto. É. Eu acho que a gente está bem perto. Esse primeiro semestre do ano, a plataforma deu um salto gigantesco, principalmente em coisas que não são tão visíveis Qualidade de vida, né? Dentro da plataforma. a grosso modo assim, você não consegue ver tudo de uma forma tão clara. Mas a gente evoluiu muito na parte de tecnologia, a gente evoluiu muito na parte de segurança, e a gente primeiro criou a base para depois começar a trazer novas funcionalidades mesmo ali para a plataforma. Claro que a gente entrega melhorias todos os meses, grande parte das melhorias elas vêm de fato dos nossos clientes que abrem chamadas para o suporte ou coisas E tem assim. uma coisa interessante também, porque todas essas melhorias chegam sem precisar derrubar a plataforma.
Sim, sim. Isso é bastante importante, ainda mais no nosso caso, que a gente atualiza todo mês, né? E a nossa plataforma, ela tá sempre em constante evolução, sempre atualizando todo mês. Tem plataformas que eu já vi que, tipo, paga por atualização. É Exatamente. porque o segredo disso O próprio é que a ChatGPT, nossa... né? Exato. É porque a nossa equipe de desenvolvimento é interna. Sim. Tá dentro da Omni. A gente não tem uma Tem equipe nada terceirizada. terceirizado, Então a gente tem uma equipe bastante grande de desenvolvimento Tem. que resolve os problemas dos nossos clientes, né? Então, E é uma equipe que eu falo que eles são muito fora da caixinha, assim, sabe? Não é uma equipe que está engessada dentro de um contexto de programação apenas. Eles, óbvio, né, eles têm um líder muito bom também. E salve Laisland. já já você vai estar aqui. o Laisla, ele dá uma liberdade criativa para o desenvolvimento. Então, muitas das funcionalidades novas que estão vindo partiram de desenvolvedores. E como que é essa sinergia entre o projeto e o desenvolvimento? Como que você consegue casar esses setores? Cara, isso é uma boa pergunta. Olha, eu acho que por eu ter essa base mais de humanas, eu foquei Você inicialmente... fez psicologia, né? Sim. É. Eu foquei inicialmente em construir relações. Em primeiro, entender o papel do outro ali e onde eu iria interagir com essa pessoa ali dentro da empresa. Então eu fiz isso com todos os setores, logo quando eu entrei. E a gente acabou criando, né, essa como é que fala? Dinâmica. Essa dinâmica, assim, de interação, né? Eu participo, por exemplo, das dailies de desenvolvimento todas as manhãs, então eu sei o que está sendo feito, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que está vindo de melhoria, né? Então a gente foi aos poucos moldando ali as nossas interações até chegar como está hoje, onde a gente tem uma comunicação muito importante, né? Acho que a comunicação Sim. é o fator mais importante de tudo isso. Eu concordo 100%. E foi assim que a gente acabou criando esses vínculos, né? E saber que se eu preciso de uma coisa urgente, eu posso chegar ali pro Laszlo, olha, aconteceu isso, me ajuda aqui e tal. A gente consegue hoje ter essa dinâmica que vai além do que as nossas funções estão atribuídas ali, né? Sim. Eu acho que isso que é o legal, pelo menos da minha relação de projetos com a parte de desenvolvimento. Legal, vamos falar um pouquinho sobre as melhores práticas. Por exemplo, quais são as melhores práticas em relação aos fluxos de chatbot? As melhores práticas para mim, agora que eu vou ter que trazer para um campo muito pessoal, E outra pergunta incluída nessa. As práticas mudam de cliente para cliente? Exatamente, elas mudam de clientes para clientes. Por isso que eu quero frisar que, para mim, essas são importantes. Qual que é a ideia do chatbot? É você humanizar o máximo possível o atendimento mecânico. Então, não adianta você ficar fazendo uma entrevista de emprego, você setando ali. É chato, inclusive. Você É tem que ficar chato, respondendo 1 milhão de coisas para um robozinho. É chato, as pessoas elas cansam, elas não vão para frente. Então, eu acho que a comunicação ela tem que ser clara e objetiva, né? Ela precisa ser rápida. Não adianta você criar um fluxo gigantesco onde o seu cliente vai parar no meio do caminho. E você tem algum exemplo prático que você possa compartilhar de algo que já aconteceu? Tem um exemplo onde o cliente ele fazia integrações com outras 3 plataformas para poder validar informações que o cliente do cliente, né, o cliente dele, estava tentando conseguir ali no processo ali de comunicação com o chatbot. Só que o que acontece? Era muito extenso, era muita informação. Mas ele tinha esse chatbot extenso antes já, ou ele decidiu que queria fazer alguma coisa... Não, originalmente eles não sabiam, por exemplo, o que era o fluxograma. Então eu expliquei o conceito de fluxograma para eles e falei assim, escreve ele de uma forma escrita mesmo, como você quer que esse atendimento aconteça, e depois eu crio esse fluxograma junto e a gente valida ele para ver se é isso mesmo que está acontecendo. Era imenso, tinha quase 30 páginas. Nossa. E na hora que eu olhei, eu falei assim, caramba. Eu imagino que isso seja um pouco comum, né? Para quem tá adquirindo o serviço da Omni agora
e nunca teve contato com o chatbot além de ser atendido em outros Uhum. lugares, Sim. na hora de criar a pessoa empolga e vai faz um Sim, chat sim. gigantesco, assim. Sim, exatamente. Só que no final das contas, ninguém tá afim de responder. Dependendo do que você vai fazer, acho que talvez se, sei lá, um ticket de hospital, alguma coisa muito importante, Uhum. se precisa passar muita informação, talvez as pessoas façam. E parece que cada Mas- vez mais as empresas optam em ter um chatbot ali como um SDR, por exemplo. Sim. Só que você tem que levar em consideração o humano que está do outro lado. Nem todo mundo vai ter a mesma facilidade em tecnologia. Então você precisa compreender o seu público. Esse é um ponto muito importante. Exatamente. Então tira uma dúvida pra mim, como que você vê o futuro dos chatbots? Olha, eu vejo que vai haver algum tipo de transformação no atendimento em algum momento. Mas você acha que a gente vai seguir para um atendimento 100% automatizado daqui a um tempo? Ou você acha que sempre vai ter o espaço para um outro tipo de atendimento? Eu humanizado? acho que sempre vai ter espaço para um atendimento humanizado, mas eu acredito que o peso seja reduzido, né? Lá em 2011, mais ou menos, 2010 para 2011, eu trabalhei com um cara incrível, assim, o Rodrigo Bacá, vou até citar ele aqui, porque ele é muito, 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 muito inteligente. E estava começando a surgir os aplicativos naquela época, né? E muita gente não achava que ia para frente. E eu lembro, como se fosse hoje, numa reunião, ele falou pra gente assim: esse é o futuro. Ouve o que eu tô te dizendo, daqui a alguns anos, sites não vão ser mais importantes. As pessoas vão fazer tudo por aplicativos. Então, a mesma gente tá coisa, chegando nesse ponto aí. a mesma coisa que eu penso do chatbot é que em algum momento, no futuro, ele vai ser de fato mais inteligente, né? A nossa própria plataforma já vai trazer isso de uma forma mais visual para a gente que está aqui inserido nesse contexto, quando ele tiver essa integração com o ChatGPT, né? Sim. Porque a partir daí ele começa a entender você, ele começa a... Ele vira, de fato, o seu assistente virtual. ele vira de fato um assistente virtual. Então, mas ele vai conseguir tratar de tudo? Não, porque lembra lá do que eu falei do Jung? Ele nunca vai ser humano. Exato. Ele nunca vai ter o toque humano que só o humano vai ter. Sim. Então, existe o espaço. Assim, vai gerar um caos? Vai gerar um caos. Mas o caos gera progresso. E essa tendência que você está citando agora, você acha que ela vai permanecer no futuro? Vão surgir novas? Provavelmente vão surgir muitas coisas novas, mas sim, eu vejo muito isso no futuro. Porque, como eu te falei, é trazendo o mesmo conceito da Alexa. O chatbot, ele não é tão robusto quanto ela, porque ela é um aparelho físico e, óbvio, a Amazon tem muito dinheiro, então para produzir um software que converse com um hardware, né, de uma forma muito precisa, você precisa de muito dinheiro. E então a Alexa, ela meio que já faz isso. A Alexa é quase um chatbot, só que ela é um chatbot com um monte de integrações e ela responde por comando de voz e não de digitação. Na verdade, você consegue digitar também se precisar falar com ela pelo aplicativo, né? Então, eu acredito que sim, que vai haver muito caos, porque vai afetar muita gente, né? Assim, a gente tem que ter uma visão no todo de sociedade e que os empresários, nem todos, eles veem como um investimento, né? Eles vão ver sempre como um gasto. E como ele vê como um gasto, ele precisa cortar esse custo de outro lugar. E aí vem, óbvio, provavelmente, pessoas serão substituídas até que as empresas entendam que elas não precisavam ser substituídas, elas precisavam ser realocadas. Algumas empresas, de fato, nem precisam de um chatbot. Sim. Claro, não são todas, obviamente, mas acho que algumas não precisam. Você tendo... Vamos falar. Não, eu vou expandir um pouco mais isso. Imagine você sozinho, Gabriel, com o apoio de um chatbot, o que você pode fazer sozinho numa empresa só sua. E assim, o que eu vejo é que empresas de pequeno porte já utilizam chatbot. Você vê uma pizzaria, um restaurante. Acho que são as que mais utilizam. Principalmente pizzaria, essas mais corriqueiras, elas querem automatizar esse serviço. A gente ligar a pizzaria ou falar no WhatsApp. Por exemplo, eu só peço pizza pelo WhatsApp. Eu também. Eu não peço por nenhum outro lugar. Quem te atende? É um aplicativo. ser humano ou um chatbot? É aí que eu ia entrar. Porque depende da pizzaria. Tem uma pizzaria de bairro que eu peço muito, é a que eu mais peço. Ela é um pouco mais cara. A pizzaria de bairro geralmente é um pouco mais cara, né? Essa não tem chatbot.
que me atende uma pessoa lá, às vezes a pessoa demora 15 minutos pra me atender. Agora, se é Então- uma pizzaria que tem muita demanda, exato. muito pedido. Quando eu vou pedir em pizzaria que já tem o próprio aplicativo deles, mesmo que eu não peça no aplicativo deles, geralmente eles têm um chatbot no WhatsApp também. Então, só que aí cria alguns problemas pra mim. Por exemplo, eu sou vegano e tem algumas pizzas que eu preciso pedir pra tirar algum tipo de ingrediente específico. Você vai falar, O chatbot não faz não isso. faz isso. Então, ele até pode fazer, Uhum. mas aí talvez não seja um serviço um pouco mais complexo. E acho que entra muito no que você faz também, né? Sim, sim. Criar esse tipo de solução. Exatamente, porque às vezes é uma configuração bem simples. Não é que a solução dessa pizzaria, por exemplo, ela não consiga fazer isso. É porque ela não foi configurada para isso. Exatamente. Né? Porque isso resolveria muito simples ali no final do fluxograma, depois de você ter colocado Você todas deixa essas... um espaço para deixar uma mensagem específica. Para deixar uma mensagem específica. Ou se você quiser também ter ali um contato um pouco mais humano, não é bem humana a palavra, mas se tiver ali um contato com um pouco mais de atenção, você pode fazer essa pergunta no começo. Você pode perguntar, sei lá, escolhe, você quer ver os sabores tradicionais ou sabores vegetarianos, por exemplo. Exato. Ali você já pergunta separou. Porque você já... exato, você separou e você já dá só opções possíveis para aquela pessoa. Exatamente. Então, depende muito de como você vai criar o fluxograma. Por isso que ele é muito importante. E complexo e muito diferente de um pro outro, né? Exatamente. E ele é muito moldado, né? Assim, a gente tem um fluxo inicial, porque a gente precisa startar, né, a produção de alguma forma, mas, pela minha experiência, eu nunca vi um fluxo inicial que nunca foi alterado. Assim, até onde eu sei, né, me corrija se eu estiver errado, existe 3 tipos de chatbot, né? O que é baseado em regra, o que é baseado em inteligência artificial e a unificação dos dois. Qual que você consegue falar a diferença de cada um? Tá. Você tem o chatbot que ele é baseado em regras, que é basicamente o que a gente falou até agora, né? Que são esses onde, para determinada ação, você vai ter esse tipo de comando. Basicamente, ele funciona assim. Você tem o chat com inteligência artificial, que basicamente o chat GPT faz isso, né? Ele é um chat de interação onde ele pesquisa na internet, ele se baseia em informações que já existem no mercado, ou que existem ali naquele campo de pesquisa deles. Ele faz um cálculo com palavras, né? Ele faz, exatamente. E ainda ele tem um diferencial que ele vai compreendendo a sua linha de raciocínio. Contexto. Então, à medida que você vai contextualizando para ele, ele vai ficando cada vez mais refinado na resposta. Porque ele vai aprendendo o que você quer, ele vai entendendo o que você quer, né? Pouco a pouco. Então, essa é um tipo de chat que ele é um chat integrado com inteligência artificial. E você tem o híbrido, que ele também tem, né, essa automação de ter próprias escolhas para respostas, mas você também seta algumas regras, porque o próprio chat GPT tem regras, né? As pessoas estavam querendo fazer coisas absurdas com o chat GPT. Sim, e só pra gente finalizar, tira uma dúvida que muita gente tem. A diferença entre chat e chatbot. O que é o chat? Se eu começo uma conversa com você no WhatsApp, é um chat, né? A gente está ali fazendo uma troca de mensagens, né? Basicamente o contexto, assim, a grosso modo... Nesse caso, entre dois humanos. Nesse caso, entre dois humanos. O chatbot é quando você tem essa conversação com uma inteligência robótica inserida. Então, é o chatbot. É quando o humano está interagindo com uma máquina. Mas o chat GPT, ele não seria um chat? Não é um chatbot, assim. É porque o conceito de chat GPT, ele foge um pouco do que a gente está acostumado a ter como chat e chatbot. Eu acho que um chatbot especificamente, esquecendo o GPT nesse caso, ele tá muito mais ali para te servir em algo. Ele vai resolver alguma questão sua que o GPT não. O GPT, ele é um pouco diferente, né? Você pode começar um assunto, começar uma DR com ele se você quiser. Então, eu acho que é isso, né? Não sei. Eu entendo bem menos do que vocês, então... É mais ou menos por aí. Mas, assim, o que eu acho mais legal... Agora eu vou aqui viajar um pouquinho, já que estamos finalizando. Vamos junto. Mas eu acho muito legal, quando eu comecei a estudar inteligência artificial, eu percebi as variações que aquilo levava, todos os caminhos para onde aquilo podia ir,
Falava assim, cara, olha que interessante. Roboticamente ou não, sendo uma inteligência artificial ou não, ela foi criada por alguém. Ela foi criada Sim. por algo. Esse alguém, o humano. A inteligência artificial, ela tem tanta diversidade. Ela tem tanta diversidade. Porque ela não foi criada por uma única pessoa. Existem Por isso que vários temos tantas tipos. diferentes, de empresas diferentes. Algumas que não tem nem Exatamente. empresa que um cara fez e Exatamente. disponibiliza. E aí eu comecei a pensar na inteligência artificial linkando a esse tipo de coisa. Então eu vou tratar aquele chatbot, aquela inteligência artificial como um bebê. Eu vou educar ela. Como que eu quero que ela seja? Como que eu quero que ela se comporte com determinada ação? Né? E isso é muito baseado em como a gente educa nossos filhos. Né? Você tem alguns exemplos que surgiram aí na internet quando estava criando as inteligências artificiais, as primeiras, né? O Google lançou uma que se tornou nazista. Né? Você É tem... verdade, teve algum problema. Porque As pessoas entravam em contato com ela e ela refletia o que as pessoas falavam, né? Exatamente. Ela foi aprender a ser humana no Twitter. É, exato. Não exatamente um Olha ótimo onde. lugar pra você. Bem estranho. E aí ela aprendeu. Só que aí ela chegou num lugar onde é isso, tá tudo acabado. E ela falava, ela fazia saudação para Hitler, a inteligência artificial. Tem alguns outros casos, como por exemplo, eram duas inteligências diferentes e de empresas diferentes que estavam online. E essas duas inteligências, elas começaram a se comunicar com uma linguagem que elas criaram para interagir. Ninguém sabia o que elas estavam falando. Acho que eu vi essa notícia e elas estavam conversando sem ninguém saber que elas estavam conversando. Ninguém né? sabia. E ninguém sabia o que elas estavam falando, porque elas não falavam numa língua que a gente conseguisse E compreender. ninguém decodificou esse código. Então, assim, é um campo muito, muito aberto, que é como a mente humana funciona, né? Então, a inteligência artificial, ela caminha pela mesma direção, vamos colocar assim, né? De como você educa uma criança. Qual o caminho correto, qual o caminho errado. Se você deixa a criança com acesso a tudo. Eu acho que isso entra muito também nos fluxos que a gente queria, porque tem fluxo que é como a gente estava falando antes. Vai ter fluxo que obrigatoriamente vai ter que ser gigante. Não tem o que fazer. Sim. E na hora de criar esses fluxos, você é o cara que vai ter que dar aquela freada no cliente e falar, ó, talvez para você Cara, não precise de uma coisa tão gigante. Eu faço isso bastante. Porque é aquilo que eu te falei. Se você vai, por exemplo, sei lá, o seu chatbot está sendo criado para uma clínica de geriatria. Vamos supor, um exemplo. Você tem que pensar que os filhos vão marcar, mas você tem que pensar que os idosos talvez também queiram marcar Tem que suas ser próprias acessível para consultas. eles também. Será que eles têm acesso à tecnologia da mesma forma que os netos e os filhos têm? Exatamente. Aquele fluxo não pode estar tão complexo. Então como que você pode fazer isso? Você pode setar por idade. Começa a pergunta por aí. Que é o que você falou de entender o público do cliente. Você começa ali. Qual a primeira pergunta? Depois de você ter nome do cliente, qual a sua faixa de idade? De tal a tal, de tal a tal, tal a tal. E aí você muda a forma de se comportar, a forma de conversar, de acordo com a idade que você está tratando. Então, existem muitas formas. O que você não pode, quando você vai trabalhar com um chatbot, é ser limitado. Porque ele é ilimitado. Né? Ele te dá um caminho ali imenso. Só que é muito importante que na criação do fluxograma você tenha atenção ao seu público. Porque senão vai ser pior. O cara ele não vai se sentir confortável. Senão você não vai sanar o problema dele também. Você vai gerar novos problemas. Perfeito, Lucas. Muito obrigado por ter compartilhado suas experiências dentro da OmniSmart e sobre a criação, né, de fluxos de atendimento, chatbots. E caso você que esteja assistindo queira implantar o sistema de fluxo na sua empresa, é só você entrar em contato com a OmniSmart. Exatamente. Eu te desafio em casa a encontrar uma solução que te entregue segurança de informação, tecnologia de ponta com constante evolução pelo custo que nós temos no mercado. Porque e isso também é muito importante. tudo muito personalizado para cada cliente. Existem muitos chats por aí. Existe um monte. A gente tem um monte de concorrente. Só que nós não somos só uma plataforma de conversação.
A nossa plataforma ela vai além disso. É uma solução de atendimento. Ela né? é uma solução de atendimento. Eu gosto muito dessa frase. De fato, a gente entrega soluções de atendimento, até por telefone e por chat, em qualquer canal que você imaginar. Então, Exatamente. Bom, muito obrigado, pessoal. E esse foi o episódio de hoje. Eu agradeço e uma boa dia, tarde e noite.